como estão? Boa tarde, bom sábado. Bem, esse caso aqui já era para ter colocado antes, mas é o caso Sorriso. Esse caso, ele é assim complexo, que mexe com toda a situação judicial, assim, o nosso país mexeu muito, passou bastante na TV, né? Então vamos lá. Eu admito que eu pensei muito, né, sobre essa questão de da gente contratar pessoas, assim, porque vai chegando o fim do ano, agora tá chegando, né? E todo mundo gosta de pintar a sua casa, é, principalmente os apartamentos, né? Aquela questão ali. Em outros países tem empresas. No Brasil a gente não se preocupa muito. Quando a gente tem, e não é falando desses trabalhadores, jamais, de qualquer tipo de trabalho. Porque quando a gente vai trabalhar numa empresa, mesmo que nos conheçam há um tempão na mesma cidade, se pedem a carteira de trabalho, pedem até bons antecedentes, não é? Então, a gente coloca ali. O caso é o seguinte, né? É um caso monstruoso, mas que atrás, lá em Sorriso, né? Tá? Era um bairro já em expansão, então muitas obras, muitas casas sendo feitas, né? Dava para ver pela TV. A casa estava sendo construída, era nos fundos da casa que morava essa família, né? Não sei se o pai ainda mora lá, tá? Então, esse é uma eu tinha que ter verificado, né? É, então, o que que acontece? É, eles lá viam tudo, viam tudo. Chegou um rapaz, assim, sabe? E pediu emprego. Os outros trabalhavam, iam para suas casas, normal, mas ele disse que não tinha casa, tá? O empregador achou ótimo, porque e também ajudar ele, que ele queria ficar dormindo na obra. E como fica ferramentas ali, tudo. Então era bom para os dois. Não é um lugar bom para se dormir, mas acontece, né? Acontece. Mas vamos lá. Nos fundos dessa casa, um dos operários pediu para morar na casa que estava sendo feita obra. O dono, né, nem imaginou. É no bairro Florais da Mata, tá? Em Sorriso que aconteceu isso. Gilberto Rodrigues Anjos, ele tinha 32 anos. Os colegas, a princípio, disseram que ele não dava muito trabalho, não, tá? Só bem mais calado, tudo. Bem, a casa dos fundos, ele conseguia ver a casa da frente com muita facilidade. Subia nos andaimes, quando já ele enxergava, então ele sabia o cotidiano da família Calvin Cardoso, como ele mesmo contou, a dinâmica. Bem, vamos falar aqui do senhor Calvin Cardoso, né? E a dona Cleci de Cardoso, pai da Miliane, 19 anos, Manuela, 13 anos e Melissa, 10 anos. Tá? Em um momento, a mãe teve que viajar e o pai era caminhoneiro, também viajava. A irmã mais velha fazia faculdade, tudo, ficou tomando conta da casa. E eles tinham uns cachorros que eram bem assim, né, assim, cuidavam bem da casa, só que eles só ficavam na parte da frente. Eles não tinham acesso à parte de trás, né? E os vizinhos falaram que quando as crianças brincavam, os cachorros era uma bagunça, porque tinha as duas mais novas, né?
Bem, no caso, aqui eu já vou adiantar que ele estava mesmo, porque viajou, não aconteceu nada, ele continuou lá, só verificando. Ela viajou, as meninas ficaram, não aconteceu nada. Na realidade, o padrão dele, depois eu vou me explicar, era ela, a dona Cleci, tá? No fim de semana, o seu marido, que era caminhoneiro, viajou. Ela tinha acabado de chegar de viagem, tinha ido na mãe dela e disse que estava muito cansada e foi para casa. Ele pulou para cá, aí, né? Esse monstro, ele pulou para casa com a intenção de ela entrar pelo retrô da casa. Mas foi esclarecido depois, né, dos 50 dias agora, e depois de 50 dias depois do caso, que ele não chegou nem pisar, ele deu uma fugida dos cachorros e tudo, mas ele foi pelo muro e entrou. Ele foi surpreendido pela dona Cresci na cozinha. Ela lutou igual uma leoa para defender as filhas. Mas ele queria atacar ela. Ele fez, assim, a palavra, assim, né, que é por aqui, que, né? E durante esse período, tá, que saía, né, sangue, ele violentou ela, né? Foi encontrado sêmen lá. Só que a filha de 19 anos levantou. Diz ele fez a mesma coisa com ela. A mesma, as duas, uma foi vendo a outra, deve ter visto a outra, porque aconteceu com as duas. A de 13 anos, ele fez a mesma coisa, ainda tirou a roupa delas. A de 10 anos começou a gritar muito. Ele sufocou ela com um travesseiro. Bem, ele deixou marcas de tufo, foi arrancado um tufo de cabelo vindo com raiz e tudo, né? Que estava na mão da filha dela, que chegou a soltar assim do lado. O pai começou a ligar, porque ele achou que as meninas não estavam querendo, porque eles eram uma família muito unida, assim, e ele disse que ele ia ter que demorar mais tempo, que ele ia para o Paraná, ele ia fazer um monte para aproveitar e ganhar mais, né, na vida de caminhoneiro. E elas ficaram muito chateadas. Mas o pai não achou, assim. Eu sei que chegou na segunda, ele ligou no domingo para algumas pessoas, ele ligou para a sogra dele. A sogra falou: não, ela esteve aqui ontem e ela está muito cansada, mas ele não entendia por que que não atendiam o telefone. Ela foi, tá? O pai ligou na segunda para a escola. Uma das filhas não foi. Ele ligou para outra, a filha também não tinha ido. Ele ligou para os bombeiros, que já tinham passado lá, que ele tinha ligado no domingo também, e não tinham, para a polícia, e não tinham visto nada. Na segunda-feira, como os cachorros estavam muito, muito, muito assim, sabe? Chamaram os bombeiros, né, para ver o que estava acontecendo, que os cachorros estavam. Os bombeiros logo olharam e viram que tinha algo errado na casa. Nisso chegou a irmã dela, porque o marido tinha ligado e pedido, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo, para ir lá. Aí, um dos bombeiros conseguiu entrar e entrou pela janela que estava lá, pela veneziana. Ele ficou apavorado com o que ele foi encontrando. Ele só chegou e viu saiu.
chamou a polícia. E quando chamou a polícia, ele, como um dos bombeiros, já estava pálido, porque o líquido vermelho era em tudo, em toda, né? Uma coisa que nunca eles imaginaram na cidade, eles verem uma coisa dessa na cidade deles. A polícia não tinha o preparo para aquele tipo de violência, porque eles acham que nunca mais vão ver aquilo na vida, né? Então, o que que aconteceu? Foi tudo muito rápido a descoberta, tá? Aí a descoberta do maníaco, assassino, imputável, como disseram que ele é, né? Mas ele sabia bem o que estava fazendo, né? Todas as pessoas da obra vieram para ver. Aliás, a rua, a cidade inteira por ali, porque foi um caso que foi alarmando, assim, sabe? E aí falaram, um jornalista falou, ali tem logo aqui, né? Ali tem uma obra com vários homens, né? Numa idade ativa, tudo. Mas não era o problema deles serem, né? Porque eles estavam todos lá. E foi dito que um que dormia lá, né? Não, não estava lá. Eles foram. O delegado foi lá e pediu os chinelos dele. Isso, né? Isso na segunda. Pediu os chinelos dele, pediu. Enfim, ele praticamente ali já estava sabendo que tinha sido ele negava, mas encontraram roupas íntimas, que depois vem a ver que no meio desse souvenir, que só o serial killer guarda, né? Tem essa mania de guardar, eram roupas limpas tiradas do armário. Praticamente ele confessou ali, mas ele disse que só tinha entrado para roubar. Mas como ele tinha usado muita droga, ele tinha feito aquilo. O delegado já ia chamar ele, mas estava cercado, assim, sabe, de gente. Aí um policial mais antigo falou, nós temos, pela integridade dele, vai haver um linchamento se o senhor colocar as gemas nele. Então, ele falou, o delegado conversou com ele, você não faz nada, que se você entra no carro, porque eles vão te pegar. Ele entrou no carro e foi para a delegacia, tá? Lá foi recebido um telefonema de uma das esposas de um que trabalhava com ele, e ela disse que o marido falava que tinha sido, que ele era muito estranho, ele estava sempre olhando para lá, ele subia, olhava para lá e tudo, né? Aí foi dito também, né, que pegaram um pobre coitado porque não era da cidade, porque eles tinham que resolver aquele crime. Bem, ele tinha 38 anos, ele já tinha uma ficha de 20 anos, ele não era nem para estar solto, porque há uns 15 anos atrás, ele tinha ido a um bar, tá? Não na cidade de Sorriso, tá? Em Goiás. Ele foi a um bar de gay, ele não era gay. Ele foi com a intenção de roubar. Lá ele, né, fizeram uma troca de tipo um namoro, assim, né, com um jornalista. E ele saiu de carro com o jornalista parou o carro para ir num banheiro. Nisso ele aproveitou para sair, ele pegou a camiseta e conseguiu. E ele foi preso por isso e ficou, acho que
4 anos preso por esse homicídio, né? 4 anos preso. Aí ele chegou em Sorriso, num outro bairro, né? Numa outra localização, e ele fez a mesma coisa com uma mulher que tinha a mesma aparência, a mesma situação, assim. Então era o modo operante dele, né? Não é. E ele fez com ela, só que ela gritou, ele chegou a cortar também, mas os vizinhos, e tinha gente dentro de casa. Mas os vizinhos entraram correndo e ele saiu correndo, correndo, caminhando, até parar nessa obra e pediu ajuda. Então ele já estava sendo procurado. Mas como ele era uma pessoa invisível, porque ele se intocou lá nessa obra, como ele pediu para ficar lá, não havia registro dele em canto nenhum. E a polícia procurou, foi muito julgada, né? Porque era para ele estar preso. Foi muito julgada, foi muito que não era para ele estar nem solto. Bem, nisso tudo, ele foi levado de helicóptero para um lugar um presídio longe, onde não soubesse, sim, né? E a população estava toda ali para fazer o linchamento dele, tá? E o que acontece? O marido hoje diz que ele não tem mais força para viver, ele só tem força para lutar por justiça. O DNA encontrado, porque ele teve, enquanto ela estava ali, relações, tá? Era dele. O tufo de cabelo. Foi todo feito, né? E agora tá muito polêmico, porque Sorriso agora fez uma lei, assim, que esse tipo de gente não entra mais lá. Mas é assim, é que tem que ser registrado e se ele tiver uma ordem, né, de busca, como ele tinha lá do crime de Goiás, que acho que ele fugiu, tá? Ele fugiu. Os advogados de defesa disseram que que ele não responde por si. Só que ele limpou. E outra questão, ele entrava e saía da casa. Ele poderia ter fugido, porque ele pegou os celulares antes. Porque lá na outra mulher, depois de todo acontecido, ele voltou e deixou na casa, como quem diz: eu ainda estou por aqui. E nem assim a polícia conseguiu encontrá-lo. Apareceu o celular dela. Então se acha que ele entrou, pegou os celulares, alguma hora que elas tenham saído, pegou os celulares delas, e elas ficaram sem o celular, e depois tanto que ele devolveu o celular. E nessas roupas íntimas que estavam no tonel, o souvenir, foi encontrado também dessa moça também, né? Que era o padrão dele, 36 anos. Elas são parecidas. Ele diz que fez com as outras de raiva. Olha só que absurdo. Que elas vieram se meter no que ele estava fazendo com a mãe. Tá? E a pequena, os 10 anos, porque ela gritava muito lá no quarto. Aí ele sufocou com um travesseiro e ela foi encontrada só o corpinho dela ali, sem aquele horror dos outros, mas falecida. Bem, agora é esperar o caso, né, ser julgado. Ele está indo de presídio em presídio, porque agora ele já foi descoberto, né?
E, bem, esse é o caso de Sorriso e dessa família. Dessa mãe, dessas 3 filhas. E todos os outros crimes que ele cometeu. E essa nova lei que existe lá agora. Mas não é para ter esse clamor de, não pode entrar em Sorriso, esse tipo de pessoa. Não. Tem que ser verificado se não existe nenhum tipo de crime ainda que tenha que ser pago, né, pela justiça. Então, um grande abraço da professora Coruja, Eliane Spengler. E é um caso é um dos mais chocantes, porque não se verá lá mais, eles nunca mais vão ver uma coisa dessa que eles viram, eles passaram mal, as pessoas, teve muita gente indo para o hospital, quem viu, tá? Um grande abraço e fiquem bem. Bom sábado a todos e até a próxima.